Primeiro, eu considero tudo e mais alguma coisa. Tá? Então, relaxa. Eu faço uma avaliação bastante generosa, pelo menos na minha opinião. Às vezes os alunos concordam, né? Vocês estão errados. Divergência professor-aluno, o aluno está errado por definição. Tá? Mas falando sério agora, eu realmente faço uma avaliação examinando o que tem para ser avaliado. Depende do que é. Com relação à dificuldade, de coisas do Excel, você paga ou não paga, desculpa, mas essa é a função básica do Excel. Não tem nenhuma função do Excel que você está atrás de um paywall para uma função diferente, não. E se por acaso estiver no Excel, vocês podem usar as ferramentas do Google. Eu checaria isso com mais atenção. Porque tem. A planilha do Google tem função de gráfico. É só inserir e tem lá a opção de gráfico. Você seleciona a tabela, inserir gráfico. Aparece. O Google atualmente, as ferramentas do Google atualmente tem acima de 80%, 90% das ferramentas que você vai encontrar no Excel ou no Google. Tá? Então, eu aposto que tem. Tá? Talvez o que aconteça é uma diferença entre o Google que vocês podem acessar com o seu e-mail, o FRPE, e o Google de outra conta. Mas se vocês não sabem, ainda vão saber agora, o e-mail UFRPE é Google e é o e-mail preferencial. É o sistema pago do, bem, não sei se é pago pelo rural, é um contrato do MEC ou a Alphabet, que é a dona do Google, abriu para as universidades. Mas nós temos um sistema preferencial. Por exemplo, usando Leads, nós não temos limite de tempo, nem podemos gravar. Coisas que nós não podemos fazer com as contas pessoais. O Office, qual Office? Tem 500 pacotes de Office. Eu suponho que você está falando do Microsoft. Os três, qual é a concorrência? Não, peraí, calma, são duas coisas diferentes. Tem o pacote Office, certo? É normalmente o pacote da Microsoft, que tem o Word propriamente dito, o Excel propriamente dito e o PowerPoint. Esses a rural não tem acesso até onde eu sei. Ou pelo menos se tem acesso, eu vou ficar com muita raiva porque eu pago para usar. Certo? Os pacotes da Microsoft. O Google tem equivalentes aos três programas. O Docs, planilha, e não tem ideia do apresentação. Mas só tem imaginação incrível. Que tem acesso pelo seu e-mail, pela sua conta, o FRPE. Você deve ter o mesmo acesso que nós temos. Porque, pelo menos eu não acredito que o Departamento de Tecnologia de Informação da Redman, esse meio aqui é aluno, esse aqui é servidor técnico administrativo, esse aqui é professor. Eu acho muito pouco provável que tenha algo desse tipo. Então isso dá acesso. E também dá acesso, por exemplo, a um e-mail maior no Google, o espaço que você tem no seu Google, o FRPE, é maior do que se você for. Eu vou usar os meus só para facilitar. O Mário Lira Júnior, que é o meu Gmail, teria, se não me engano, são 200 GB gratuito. Contou para ele. O FRPE tem um espaço bem maior. A mesma coisa com as outras características. Então vocês têm acesso a isso. E ainda tem acesso aos pacotes gratuitos, tipo o LibreOffice e alguns outros pacotes tipo Office gratuitos. Eu iria, na verdade, com o pacote do Google, simplesmente porque é muito amplo e é bem fácil de utilizar. Tá? Ok? Então, volta.
voltando para o ponto inicial, eu vou examinar o que é que vocês colocaram e como perto vocês chegam. Quão perto vocês chegaram do que eu queria. Garganta falhou. Tranquilo? Isso em algum momento daqui para o fim de semana. O prazo vai até hoje de meia-noite, se não me engano, não é isso? Lembrando, meia-noite significa 23h59. Tá? Porque se virar de 23h59 para 12.00, na verdade é 00 do dia 7. Não é mais 23h59 do dia 6. E eu já tive mais de um aluno, inclusive de mestrado e doutorado, errando isso. Eu passei para colocar 23h59 justamente para a confusão. Professor, meu amigo Luiz Santana, quando o site lá, eu vi. Qual site? Site. Aí eu queria saber como é que salvar em Excel, porque eu só estou conseguindo salvar em Word. Certo. Beleza. Você está falando com relação aos pontos ou está falando com relação ao texto como um todo? Certo. Para você salvar a saída inteira, você não vai salvar como Word, na verdade. Você vai salvar como HTML. Tá? E aí você abre depois do Word e faz a conversão. O site tinha a opção de salvar como Excel. Não, como Excel nunca teve. Era como HTML, que continua a ter, como RTF, que é Rich Text Format, que é um formato aberto do Word, não é um formato do Word, mas é um formato aberto de arquivo texto, com informações de formatação, e PDF. PDF e RTF, pelo menos para mim, desapareceram faz um bom tempo. Aparecem lá, mas cinza claro. Não consegue. Clica, mas aí não recebe o clique da gente. Então o que você faz é salva como HTML, abre no Word, como o seu Excel ou o seu Google Docs, a planilha do Google, deve estar configurado para vírgula, seu separador decimal, e o site usa o ponto como separador decimal, Ctrl U. Pega em ponto, troca por vírgula. Porque senão você vai quebrar a cara bonito. Mas isso depois de passar, cara. Já no Word. Você não consegue fazer antes. É só dar um Ctrl e depois passa para Excel. E aí você copia e cola no Excel. Ctrl U, busca e substitui. Se você não usa atalho do teclado, você vai lá no editar, busca, substitui. Que eu não tenho ideia onde é que fica no Docs, mas sei que tem. O SAIS usa notação americana. A notação americana é separador decimal é ponto e vírgula é separador do milhar. Notação brasileira, vírgula é o separador decimal e ponto é o separador do milhar. Que a gente, eu pelo menos, eu não me lembro qual foi a última vez que eu usei ponto nessa função. Você manda, pega todas as vírgulas, troca por ponto, ou melhor, pega todos os pontos, troca por vírgula. Como está fazendo isso? No Word, ele não tem ideia que você está mexendo teoricamente nos valores, porque para ele é tudo texto, é um programa de texto. E aí você copia, cola no Excel, sem problema nenhum. Tá? Você não vai conseguir fazer isso no site propriamente dito, porque você não tem acesso ao site, como qualquer página, só mostra para você, você não está editando aquilo. Então você não vai conseguir fazer a troca dos pontos políticos. E o site também não dá a opção de usar o decimal, a vírgula decimal. Você não tem essa opção. Você tem a opção no seu Excel, no computador, e provavelmente na versão online do Excel e da planilha, de configurar para usar ponto como separador decimal.
Lembrando que esses trabalhos são ponto adicional na prova. Tá? A média. A prova vai ser de 0 a 10 ou 0 a 11. Às vezes eu coloco de 0 a 11. Evidentemente a nota máxima é 10, mas às vezes eu coloco uma questão a mais para ter uma gordurinha. A média dos melhores trabalhos, eliminando um, vale até um ponto. Ou seja, se você tirar 10 em todos os trabalhos, vai ganhar um ponto a mais na prova. Se não entregar trabalho nenhum, não perde nada. Deixa de ganhar. Certo? Os pontos desse trabalho são adicionais. Eventualmente eu posso colocar algum trabalho valendo presença, naquele esquema de dia que teve atividade especial, e aí, se for o caso, a entrega em branco conta como entrega do trabalho. Certo? Se a gente tiver alguma aula em que a universidade suspenda a atividade por alguma razão e vá utilizar uma metodologia dessa de ensino ativo, como chama, para a aula, vai ser um trabalho para marcar presença, mas aí vai ser, entregou, estava presente. Mesmo que estivesse dormindo no final da aula, a aula toda dormindo e não fez nada, mas estava de corpo presente e participou da chamada. Ok? Esse é o nosso quarto assunto. Terceiro assunto. Nós tivemos 4 aulas, só que um assunto foram 2 aulas. Nós tivemos 2 aulas com medida de tendência central e variação. Nós tivemos já um leve de feriados pegando a sexta-feira meio louco. Não se acostume para a festa, tá? Esse resto de semestre acho que não tem nenhum feriado mais. Professor João, é porque quando dá ponto facultativo da quinta-feira ao domingo, ponto facultativo na sexta. Provavelmente. Muito provavelmente. Não sei, porque a Corpus Christi não é feriado. Certo? Então, não, é ponto facultativo somente. Federal. Então, não sei se o governo federal vai colocar um ponto facultativo em função de um ponto facultativo. Eles já fizeram isso? Não. Eu não duvido nada. Já não foi nada. Agora o São João vai cair na terça-feira. Vai começar aqui, feriado. Não é feriado, mas é férias já. Sexta-feira, segunda e terça férias. São 6 dias de férias. Eu já tirei férias de 5 dias. E nos Estados Unidos, quando você adquire direito de férias, nem todo mundo tem, não é automático o direito de férias, mas um colega meu que é professor da Universidade da Flórida, ele pode tirar férias de meio-dia. Ele tem direito a X dias de férias por ano. Meio-dia, pô. Ele tem direito a vários dias. Aí pode... Tem direito a X dias de férias por ano. E ele pode dizer, hoje de tarde, estou de férias. Mas diferente, né? Tem que ter aviso prévio. Tem que ter aviso prévio. Por exemplo, para ter um substituto no. Não, o que faz aí é você, como ele é docente, é professor, vai fazer a coisa com bom senso. Né? Você não vai tirar, eu estou sem saco da aula hoje, eu tirar férias não. E não dá para ele pegar os dias de férias dele todo. Eu tenho aula terça e sexta, eu tiro férias terça e sexta, não dá. Você tem que usar o. Mas por outro lado eles não podem sair assim, vai no dentista, vai.
não tem liberação ampla para a doença. Então você usa as férias também para essas atividades médicas que a gente está coberto aqui. País diferente, regra diferente, cultura diferente. Sim, não é fácil não. A jornada de trabalho lá já é fácil, por exemplo, Hã? a jornada de trabalho lá é maior que o que É porque lá a gente trabalha por hora, né, pessoal? É diferente daqui. É diferente por É. hora trabalhar. Depende. Depende do que você está fazendo. Se você pensar, por exemplo, um virador de hambúrguer é hora. Então tem um problema frequente é não conseguir tantas horas de trabalho quanto queria. Queria trabalhar 8 horas e só consegue 4. É por isso que muitas pessoas têm vários empregos. Sim. Certo? Porque você não tem necessariamente um emprego de tempo integral. Existem os empregos de tempo integral. O que você vê nos filmes como 9 to 5. O pessoal do escritório que começa às 9 horas da manhã e vai até às 17. Tá? É um emprego 9 to 5. Que é emprego muito comum para escritório. Escritório, indústria, coisas desse tipo. Mas cada vez mais nos Estados Unidos a economia é girada pelo setor de serviços, que inclui desde o virador de hambúrguer até o advogado que está negociando o contrato de fusão da Boeing com a Airbus. Isso tudo é o setor de serviço. A hora de almoço conta como hora de trabalhar, né? Não? E a hora de almoço lá não costuma ser a hora de almoço. Costumam ser os 15 minutos de almoço. Certo? Com certeza não são as 2 horas de almoço que a gente tem com muita frequência por aqui ainda. E é uma prática normal, não tem nada de fora do comum o almoço no computador. Diga-se de passagem, é o que eu faço. Hoje mesmo almocei no computador. E não estava jogando. É uma prática bastante comum e faz você entender muito mais também. Tem uma série de limitações do ponto de vista nutricional e de saúde mental? Tem. Mas em compensação o seu dia ganha uma hora que você poderia reverter e começar mais tarde, sair mais cedo. Você escolhe. Agora, saindo dos Estados Unidos, voltando para a sala 1 do CEAGRE 1, certo? Teste de hipóteses. O que é que o nome parece dizer para vocês? Testar a probabilidade. Testar a probabilidade. Testar o que é uma hipótese? Uma coisa Em que português. pode acontecer. Uma coisa que nós achamos que acontece. Mas não necessariamente. Nós vamos olhar os dados para ver se aquilo que a gente achava acontece ou não. A base da pesquisa é a hipótese. Essa é a coisa mais importante na pesquisa. O que é essa hipótese? Depende. Se você está fazendo melhoramento, qual é a sua hipótese? Você está no melhoramento, né? Sim. eu não consegue sobreviver. Acho que essa variedade tem mais resistência agressiva ou a produção maior do posto, sabe? Ou seja, na realidade você acha que existe variabilidade genética. E ao existir variabilidade genética, você poderá encontrar materiais com alguma característica, resistência ao estresse hídrico, produtividade, uma cor mais bonita da flor. Porque se não houvesse uma resistência, se não houvesse a variabilidade genética, você não conseguiria encontrar essa material. Então você tem uma lógica que diz que existe uma variabilidade. Isso é o que a gente chama de hipótese experimental. É o que fundamenta seu trabalho. Se você acha que existe variabilidade
variabilidade genética na cor da helicônia, vai encontrar uma cor que vai ser melhor, ou na época da floração vai encontrar uma helicônia que vai estar florando ao dia das mães, ou o dia dos namorados, vai ser datas que o comércio de flores enche a curva. Certo? Então você vai estudar isso aí. E com base no que você acha? Na literatura. No que você conhece da cultura. Você passa por uma área de helicônia, você vê flor de tudo quanto é cor diferente. Então você sabe que existe uma variabilidade genética. Você passa num canavial e vê variações entre as plantas. Então você sabe. O canavial não foi um bom exemplo. Na realidade, o canavial não tem variação genética dentro do canavial. Mas você passa numa área, um milho pé duro, se é que ainda existe alguma área dessa no Brasil, e você vê variação, você sabe que existe uma variabilidade. Assim, o canavial não tem variabilidade, porque são clones. São clones. Da beleza. Não, são clones. Clones mesmo. São clones da mesma espécie. São clones. Se você pegar 10 plantas de um canavial e fizer um sequenciamento completo das 10, deverá encontrar exatamente a mesma sopa de letras do DNA. Mas da mesma variedade. A mesma variedade. E como no canavial você vai encontrar dentro de cada canavial a mesma variedade, né? Entre canaviais, aí você tem uma diferença genética também. Além da diferença fenotípica que vai acontecer, porque aqui está com um pouquinho mais de água, ali está com a pega embaixo, ali foi onde o trator fez a manobra, aqui foi onde Emílio enterrou o aluno. Já está assustado. Tu está estagiando com ele? Não. Se você preferir onde o boi usou como banheiro, também é. Mas o fato é, você tem uma variabilidade fenotípica em função de uma variabilidade espacial da variação do acaso. Tá? Então você tem alguma razão lógica para encontrar, para achar que alguma coisa acontece. Você está estudando Jesus Jesus. Você pode ter espécies extremamente rentáveis, mas que tem uma base genética estreita e tem pouca variabilidade. Ou tem pouca variabilidade para alguma característica. Não está
base da alimentação. No lugar do milho, ou junto com o milho, com a mandioca, com o arroz e o trigo. Então, pega uma cultura desse tipo, com uma base genética estreita, e o buraco pode ficar bem grande. Então, são duas coisas separadas. A variabilidade genética quer dizer que existem materiais genéticos diferentes. Não tem nada a ver com o potencial econômico. Agora, que aí a sua lógica tem um ponto válido, que nós estudamos muito mais e, portanto, extraímos mais do potencial genético em culturas com maior potencial econômico. Como assim as hipóteses experimentais a gente não testa? Elas não são matemáticas. Você constrói experimentos, constrói pesquisas para avaliar aquelas hipóteses, mas ela não é testável diretamente. Você não tem como fazer um teste matemático, existe variabilidade genética. Não é uma construção matematicamente testável. Tá? Por isso que ela não é testável matematicamente, diretamente. O que é que a gente faz? Cria as hipóteses estatísticas, que são uma releitura da hipótese experimental em uma forma mais adequada para o teste matemático. Que raios eu estou querendo dizer? Nossa hipótese experimental é: existe variabilidade genética. Nossa hipótese experimental é: plantas com maior, que recebem mais nitrogênio, ou as nossas plantas são limitadas por nitrogênio. Então, se eu forneço nitrogênio, a planta vai crescer mais. Ou essa doença é causada por esse patógeno. Ou essa praga limita o crescimento dessa cultura. Isso aí são hipóteses experimentais. É construir pesquisas para avaliar se essas coisas são ou não são verdade. A hipótese estatística, que é uma formulação matemática, vai ser dividida em duas partes: nula e alternativa. A nula é o contrário do que você acha. E é o que a gente efetivamente testa, avalia. Então, pegando o exemplo da variabilidade genética, de um ano com ele. Aí, qual é a nossa hipótese experimental? Existe variação genética. Ou seja, um material não é igual ao outro. A diferença entre materiais não é somente uma função do acaso. Correto? Não é essa a nossa hipótese experimental? A hipótese nula, os materiais são iguais. Essa variação que parece existir entre eles é uma variação do acaso. Todos os tratamentos têm o mesmo comportamento na realidade. Ok até aqui, gente? Mais ou menos, mais ou mais para menos? Como as partes são intrinsecamente opostas, eu não posso aceitar ou rejeitar as duas. Na hora que eu aceito uma, eu necessariamente rejeito a outra. Não tem como eu aceitar e negar as duas ao mesmo tempo. Pela construção que ele faz. Se a hipótese nula é todos os tratamentos são iguais, ou seja, a variação é uma variação somente do acaso, a alternativa é: tem alguém diferente. Se a nula não é verdade, automaticamente tem alguém que não é igual a pelo menos um outro alguém. Faz sentido? Isso é a hipótese alternativa. HA ou H1. A gente não testa a hipótese alternativa, só testa a nula. A gente vai aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Até aqui. Rebatendo aqui, porque esse ponto é muito importante. Todos os testes estatísticos, que vocês já ouviram falar, e os que vocês não ouviram falar, testam uma hipótese alternativa, a hipótese nula, perdão. Que é, como eu já falei,
igual a T2, a T3, a T4. Mas quer dizer, aquela diferença entre T1, T2, T3 e T4 pode ser devida ao acaso. Veja que a afirmativa não é que é devido ao acaso, é que pode ser. A gente não tem como afirmar que ponto 01 é diferente de 0. Não é diferente de 0. Pode ser que ponto 01 seja realmente diferente de 0. Mas é uma diferença tão pequena que também pode ser devido ao acaso. E aí a gente não diz que não é devido ao acaso. Está fazendo sentido, gente? Nota 10 e nota 9.9 são iguais? 10 é melhor que 9.9. Mas se você fizer 50 provas, será que toda vez a que você tirou 10 você vai tirar 10 e a outra você vai tirar 9.9? Ou pode acontecer de a que você tirou 10 na outra você tirar 9.9? A gente vai sempre estar nessa hipótese de hipótese. Não, às vezes a diferença é tão grande que você tem um bom grau de confiança de que realmente são diferentes. O que você não vai ter nunca é certeza de que são iguais. É igual só se for 10 e 10. 10 e 10 são iguais. Mas 10 e 9.9 ou 10.01 é uma diferença que pode acontecer devido ao acaso. E se pode ser devido ao acaso, a gente não afirma que 10.01 é mais do que 10. Então, o que nós vamos fazer nos testes de hipóteses é calcular qual é a chance dessa diferença acontecer devido ao acaso. E se a chance de ser devido ao acaso for suficientemente pequena, a gente diz que não é devido ao acaso. Quando você tem diferenças grandes, Como é que a gente pode fazer uma hipótese e um experimento? como assim? Tem como eu conduzir um experimento agora. Aí eu vou para a segunda etapa dele, novamente testar. Tem como ter uma hipótese de como é que vai ser Você já teve uma hipótese antes, Sim. porque você conduziu o experimento. Quando você escolheu os tratamentos que você está estudando, você está com uma lógica por trás disso. Não é isso? Dá para ter relação. Você tem uma base da literatura, na fase que vocês estão na carreira de vocês. A base da literatura chama-se o orientador mandou fazer. Certo? A base da literatura hoje é essa. Mas o orientador supõe que pesquisou e está com a razão para achar que aquilo ali é um mecanismo que explica o que está acontecendo. Então o experimento foi preparado para avaliar essa hipótese experimental. Na hora que você tem essa hipótese experimental, automaticamente você já tem as hipóteses nula e alternativa correspondentes a essa. Ok, até aqui? Que é o refraseado. Fez o experimento, coletou dados. E agora você vai examinar os dados, e é isso que nós vamos passar o resto do semestre fazendo. Para, com base nos dados que você obteve no seu experimento, avaliar as hipóteses estatísticas e, em função das hipóteses estatísticas, a hipótese experimental. Ok? Então, primeira etapa, pensa no que vai fazer. Que é a fase que você define a hipótese. Você faz a revisão de literatura, você vai atrás de mecanismos que possam explicar o que está acontecendo, você vai atrás de um pensamento que vai fundamentar o seu trabalho. Segunda etapa,
medições que você tinha visto que teriam chance de medir, de ver o que aconteceu. Tá com os números. Agora você vai fazer análise de dados, que é quando você aplica esses testes. Sim, o senhor, professor de estatística, orienta os alunos da pós-graduação à graduação, especificamente na área da estatística, mas para fazer experimentos. Eles Eu não oriento em estatística, não orientam estatística, porque eu oriento a biologia do solo. biologia de espaço. Os meus alunos todos, eu nunca defendi uma dissertação em estatística. Todas as minhas não, eu só defendi uma dissertação. Aqui na Rural em 94. As dissertações dos meus alunos foram todas em biologia do solo. Alguns alunos eu orientei olhando mais o lado da estatística, porque queriam utilizar uma técnica que o orientador, ou a orientadora principal, não tinha tanta força no tema da pesquisa de lá. Até eu hoje tenho 102, 103 artigos publicados, o que é pouco para o meu tempo de relativamente pouco para o meu tempo de casa. Tá? Antes que alguém fique muito entusiasmado, eu tenho colegas com metade do meu tempo com o dobro dos artigos. Mas 102, 103 artigos, 105 talvez esse ano. Desses aí eu tenho 2 artigos em estatística. Os 2 por encomenda. Mas com orientação ou orientação? Não, esses 2 foram meus, mas foram encomendas. Num caso, foi um encomenda. Tem um grupo chamado Relay que faz recomendação de estigmas de bactérias para inoculante agrícola. Risóbio. Aí tem cá quais são os risóbios que devem ser utilizados no inoculante. E havia uma discussão grande, na última vez que se fez isso, em 2011, de como deve ser a análise de dados para fundamentar essa decisão. Como eu sou da biologia do solo, mas ao mesmo tempo o pessoal sabe que eu tenho mais traquejo com a estatística, pediram que eu fizesse uma avaliação de procedimento. Então, esse foi um artigo, isso aí foi publicado na revista Séries da UFV em 2015, comparando o teste de hipótese. Mas era bem em cima dessa aula de hoje. E o outro foi um artigo de 2012, no boletim da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, em que tinha uma peça de opinião, não é um artigo experimental, mas é discutindo dois raciocínios lógicos diferentes para dados não experimentais. Ou seja, dados de amostragem, procedimento de análise, um grupo que eu liderei e um grupo liderado por outro pesquisador, os dois dando linhas de raciocínio diferentes para o mesmo dado para justificar. Não, você pode fazer isso por conta disso. Não, você não deve fazer isso por conta disso. Eu fiz o lado não deve. Não tem ganhar nesse caso. Os 2 caminhos eram válidos. Não, os 2 caminhos eram válidos. Apenas a gente estava discutindo o que era mais adequado e quais as limitações. Por sinal, o outro grupo era muito mais forte de estatística do que o meu grupo. Tá? Eu fui muito mais na base filosófica da estatística. Filosófica não é no sentido de ficar olhando para o próprio umbigo, não. É da lógica por trás e ele foi na mecânica da estatística. Aí os 2 caminhos são válidos. Não digo de forma nenhuma que a posição dos outros está errada só porque é diferente da minha. Mas vamos voltar para cá. Então a hipótese nula, não existe diferença entre os tratamentos. Não quer dizer que os tratamentos sejam iguais, quer dizer que a diferença aparente pode ser devido ao caso. A hipótese alternativa, H
colocar pelo menos um tratamento diferente, pelo menos um. A gente não testa a hipótese alternativa, a gente só testa a nula. Se considerarmos que a nula não é provável, aí a gente aceita que a alternativa é provável. Como eu terminei de falar. Nós tomamos a decisão com base nos dados do experimento da amostragem. Ou seja, nós tomamos a decisão com base na amostra. Mas nós não queremos falar sobre a amostra, nós queremos falar sobre a população. Então sempre temos uma chance de estar errado. Basta a nossa amostra não representar tão bem a população como deveria, que a nossa decisão pode ficar errada. Tá? Com base na amostra, nós podemos aceitar H0, a diferença entre os tratamentos. É provavelmente devido ao acaso, ou tem uma chance maior de ser devido ao acaso do que eu estou disposto a aceitar, e é considerada não significativa. E aqui um ponto importante: significativo em um texto agronômico, em um texto científico, tem um significado muito exato. Não é grande, não é importante, não é economicamente atraente. Tem uma chance abaixo de X% de ser devido ao caso. Isso pode ser uma coisa sem a menor importância ser significativa. Por exemplo, 1 quilo de diferença entre baleias. Pode ser significativo, mas com certeza não tem a menor importância. Mesmo o peso de um de nós, inclusive eu, entre baleias, provavelmente só foi feito de uma vez que foi ou não foi no banheiro. Não que ela levou no banheiro, né? Entenderam a ideia? Certo? É uma variação que pode acontecer simplesmente devido ao acaso, ou não. Então, ser significativo só está vinculado a um acaso, não está vinculado com importância agronômica, biológica, química, física, certo? Social, se for experimento social, é como. Não tem ligação. Então, não usem nunca significativo como sinônimo de importante ou de grande. Significativo só quer dizer chance de ser devido ao acaso. Nada além disso. Tá? Nós podemos aceitar ou rejeitar. Se rejeitar, aceitou H0, aceitou HA. Então está considerando que a diferença entre os tratamentos é maior do que devido ao acaso e provavelmente há uma diferença real. Nós tomamos decisão. Não. O HA, seja a gente aceitar HA, quer dizer, aquela sua lógica por trás do experimento é verdade. Porque o H0 não é o contrário. Se a gente está falando do experimento de adubação, significa o quê? A minha lógica, a minha pesquisa diz que a falta daquele nutriente que está adubando provavelmente está comprometendo a produtividade. Não é isso que a gente faz no experimento de fertilidade. Vai colocar nitrogênio, fósforo, potássio, zinco, molibdênio, alguma coisa lá, porque acha que tem pouco no solo e a planta não está conseguindo produzir tudo que poderia pela falta de nutriente. Essa é a nossa hipótese experimental. A hipótese nula não é verdade. A hipótese nula é todos os tratamentos, ou seja, todas as doses de adubo que a gente colocou são iguais, não tem diferença entre elas. Se a nula não é verdade, significa que tem alguma diferença. E, portanto, aquela
hipótese, vou usar o teu exemplo de sequeiro, e você está estudando nitrogênio, ok? A tua hipótese experimental era nitrogênio é um limitante, correto? A falta de nitrogênio limita a produção, e se eu colocar nitrogênio, eu vou aumentar a produção. Essa é a sua hipótese experimental. Mas no seu cenário, o nitrogênio era menos limitante do que a água. Porque quem mesmo colocando mais nitrogênio, as plantas não puderam crescer mais porque não tinha água. Ok até aqui? Então sua hipótese estava errada. Realmente. O limitante naquele seu cenário não era o nitrogênio, era a água. Os seus dados mostrarem que não tem diferença, está simplesmente dizendo que sua ideia inicial estava errada. Porque quem está limitando a produção nesse cenário aqui não é o N, é a água. Ok? Então isso acontece com muita frequência. Você pensa que é alguma coisa que está acontecendo, mas na verdade não é. A gente poderia considerar isso como uma manipulação à própria vida, Bastante tempo. Não, não é uma manipulação. O que aconteceu? Você criou um cenário, você avaliou um cenário em que o limitante não é o que você achava que era. Havia um erro de raciocínio. Mas aí tá só aí. Porque, tipo assim, professor, vamos dizer, sou de uma empresa do vendendo produto. Aí chega uma usina e diz, deixa aí, isso aqui é o da gente, e você só vai colocando no Brasil no nitrogênio. Coloca o seu nitrogênio aí e mistura com o da gente, aí, o padrão da gente. Aí eu vou lá e misturo, porque é uma coisa desse aqui. Vai dar a mesma coisa, porque tipo, ele tem um fator limite. Então, naquela condição, daquela usina produzindo sequeiro, você mandou para o problema. Não tem nada errado, não. Mas não vai melhorar, é isso que eu estou dizendo. A gente vai dar. Então, o problema que aquela usina vai ter que trabalhar não é o parte fertilizante. A usina já está chegando no limite que pode, certo? Com aquela condição ambiental. Ou seja, ou vai mudar a condição ambiental e ou vai ter que aceitar. Não adianta investir mais nessas técnicas, porque está no limite daquele ambiente. O problema é outro. Certo? Aí o que pode fazer? Pode ser água. Talvez seja cortar a cana a cada 2 anos, como se faz, por exemplo, na Bahia. Ao invés de cortar a cana todo ano, cresce na estação de chuva, deixa diminuir na estação seca, vai parar de crescer. Quando começar a chover, vai começar a crescer de novo, só que já com uma planta maior do que na primeira estação. Vai estar com maior efeito, vai estar com maior sistema radicular. E aí ela vai aproveitar melhor a segunda estação de chuva, vai crescer o caminho. Talvez seja melhoramento com uma variedade que consegue usar melhor a água e, portanto, tirar mais coisas. Mas o fato é, com aquele material, a bomba não vai proteger. Sei que o experimento dele, quando estava falando, situação de sequeiro. Nesse experimento, ele levasse a planta de estresse hídrico e tivesse algum nutriente mineral que, mesmo com o estresse hídrico, possa desenvolver Beleza. o crescimento da planta. Pode ser um nutriente, talvez um nutriente que esteja mais limitante do que o próprio estresse hídrico. Talvez alguma coisa que ajude a desenvolver mais as raízes e por isso aproveitar mais a água. Mas aí não é mais o nitrogênio, por exemplo. Não é mais aquele nutriente que foi testado. Talvez outro nutriente, fósforo. Alguma outra coisa, mas não aquela que ele estava testando. E o jeito de ouvir vai estar errado, né? Calma. Errado é uma expressão complicada. Tem 2 coisas que se usa com errado. Você cometeu um erro. Certo? Você errou no experimento. Era para colocar nitrogênio, você não colocou nitrogênio. Você está errado mesmo, não tem o que fazer. E o outro é a sua hipótese não é verdadeira. Pode ser equivocado. Aí você vai ver por que não é verdadeiro, o que é que aconteceu. Aí você vai examinar várias coisas que vão ajudar você a entender por que ela não é
experimento, a gente nunca mede uma coisa só. Justamente porque cada coisa que a gente mede, a gente vai olhar aquilo ali por uma perspectiva um pouco diferente e ajudar a entender o porquê. E é isso que diferencia ciência de técnica. Está querendo vender um produto, ou a usina está querendo testar uma coisa, para ver o que é mais eficiente nas condições, ela não está interessada no porquê. Está interessada no porquê. E não tem nada de errado com isso. Certo? Nada de errado com isso. Ela não está interessada no porquê, está interessada no porquê. Do ponto de vista técnico, está mais que correto. A ciência está interessada no porquê. Porque o porquê que valeu naquela usina vai valer naquela outra. O que aconteceu naquela usina não é necessariamente o que vai acontecer nessa cidade. Eu perdi o início. Tinha o professor Valdo que estava falando também que tinha alunos aí que estavam vendendo pó de rocha e só ia se 3% de sei lá, de cálcio, mas esses 3% aí que por sol ia ser uma quantidade muito grande, mas só ia, esses 3% de cálcio só ia ser decomposto daqui a 2 milhões de anos. Então não era rentável, né? Nós estávamos vendendo por causa da quantidade. Tinha cálcio, mas não era só. Não era viável. Disponível. Não vou comentar casos específicos, mas isso é extremamente comum. Certo? Não necessariamente esse caso que ele está falando, mas vender um composto orgânico milagroso que vai colocar 10 gramas de carbono por hectare e vai aumentar a produtividade porque está colocando. Certo? Aquelas 10 gramas em 10 mil metros quadrados vão fazer uma diferença assim. Então tem muita coisa desse tipo. E é por isso que as nossas indústrias agrárias precisam cada vez mais contratar pesquisadores para fazer a avaliação. Não deixar o vendedor usar a lápide e convencer. Fazer um experimento direitinho, certinho, controlado, e aí saber, vale a pena eu colocar isso ou não. Gasta menos. Com um detalhe, eu prometo que a gente vai voltar para aqui agora. No mundo inteiro, a pós-graduação forma gente para a indústria. A indústria não quer dizer somente a indústria de fabricar, para o setor produtivo. A vasta maioria dos mestres e doutores formados no mundo como um todo vão para o setor produtivo. Aqui no Brasil, a gente forma gente para universidades, IFs e a pesquisa pública. Não é que não tenha isso lá, tem. Mas a maioria dos formados vão parar nas empresas para fazer pesquisa técnica, aperfeiçoar produtos, lançar novos produtos, adaptar coisas. No caso do nosso campo de atuação, não é necessariamente somente nas usinas, pode ser, por exemplo, uma associação de produtores. Contrata uma pessoa para fazer experimentos na associação como um todo, para aumentar a produtividade, reduzir os custos, etc. Agora vamos voltar para cá, que já são 5 horas. Senão não termina esse assunto hoje. E daqui a pouco vai ser gente a sair para pegar o ônibus. Então, nós trabalhamos com base na amostra, decidimos com base na amostra, mas queremos falar sobre a população. A população, por definição, não é conhecida. Então, nós sempre podemos tomar uma decisão errada, não porque a gente bobeou, mas porque a amostra está mostrando uma coisa que não bate também com a população. No caso da variação na população ser devido ao acaso, ou seja, não existe diferença real, a gente não sabe disso, mas se for o caso, a hipótese nula é verdadeira, por definição. E a hipótese alternativa, por definição, é falsa. Se, com base na amostra, eu aceitei H0,
a hipótese nula. Eu tomei a decisão correta. Se com base na amostra eu rejeitei H0, eu cometi o erro do 2. E qual é o erro? O tipo 1 é o contrário. Eu rejeitar a nula, quando na verdade ela é verdadeira. Mas não sabe. Mas sabe chances. Aí calcula as chances disso acontecer. Aí não sabe se aconteceu. Mas se a chance for suficientemente pequena, aí toma a decisão. Então ninguém tem certeza de nada. Não. A única forma que eu tenho de ter certeza que a variação é devido ao caso, por exemplo, é se todos forem exatamente iguais. Aí eu sei, todo mundo está igual, é porque eu não teria feito. Chance disso acontecer é um pouco melhor do que a chance de pode ficar. Calma. Porque o esporte sair da zona de rebaixamento nessa rodada, que é impossível matematicamente. Nessa rodada é impossível. Na próxima também não é, infelizmente, ainda pelo menos 2 rodadas garantidas. Tem mais muita rodada, professor. Sonhador. Eu prefiro não esperar pela 38ª rodada, tá? Esse ano, 15º lugar, tá bom demais. Vamos botar estrela. 15º lugar, pelo terceiro critério de desempate, tá no lucro esse ano. Ele começou. Se não cair no estudo, pode fazer uma estrela. Não dá pra estar. Mas só lembrando uma coisa, para quem torce pelos outros times de Pernambuco, se a gente cair, vai chegar onde vocês querem chegar. Só para lembrar esse detalhe. Tá? Porque a maioria dos torcedores do esporte, o esporte é o melhor time do Brasil, mas é o que mais apanha do Nordeste. Eu não queria colocar o Brasil. A palavra Copa do Brasil esse ano é sacanagem. Aí já pelou pra grosseria. Vai dar bem, certo? Vamos voltar para cá, gente. Excelente. Então, você pode cometer o erro de um ou cometer o erro de dois. Não quer dizer que de uma forma ou de outra você tenha feito merda. Você não fez uma besteira. Quer dizer, você tem que ser dados. Você sabe errado. Faz parte do jogo. O que a gente vai saber é qual é a chance de acontecer. Então, nós vamos definir uma coisa chamada nível de significância, que é a chance de cometer um erro de público. Vocês já olharam alguma tabela científica, uma figura científica, um resumo do congresso, coisa assim? Vocês vão ter olhado o texto da tabela. Valores em uma mesma coluna seguidos por letras idênticas não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Turing. Esse 5% é a chance de dar errado. É a chance de cometer um erro de tipicamente 5%. Tipicamente não quer dizer necessariamente 5%. Não é o 11º mandamento. Quando Moisés recebeu a pedra, não tinha lá 11º. Usarás o nível de 5% de significância. Não estava lá. E olha que tem alguns mandamentos que a gente já não segue normalmente. Não cobiçarás a próxima do próximo. Não cobiçarás o parceiro ou a parceira de alguém. É um dos mandamentos. Nunca foi exatamente a coisa mais seguida na face da terra. O não furtarás e o não matarás é um pouco mais seguido, mas também. Então, o 11º mandamento, e usarás os 5%, com certeza não é usado. Mas por que 5%? Porque começaram a usar e pegou. O que acontece? Esse 5% quer dizer que se eu fizer o experimento 100 vezes, em 5, aquela diferença em até 5, aquela diferença que eu disse que acontece, não acontece.
tamanho do experimento. E com base nessas características e na construção matemática que o cara, e aí são todos caras, construíram o teste, a lógica matemática do teste, com essas informações você vai dizer, tem uma chance de tanto dessa diferença que vai acontecer no individual caso. Se essa chance for suficientemente pequena, a gente diz que não é devido ao caso, ou provavelmente não é devido ao caso. Se for 5% ou mais, aí a gente tira o margem e diz, eu não tenho confiança que não seja devido ao caso. Eu não vou afirmar que é, eu vou dizer que eu não tenho confiança que não é. Que é uma afirmativa muito diferente. 10 não é igual a 9. Mas a diferença entre 10 e 9 pode acontecer devido ao caso. E nesse caso eu não digo que 10 é diferente de 9. Também não vou dizer que é igual. Vou dizer, eu não tenho confiança que é diferente. Ok? Sempre deve ser pré-definido. Você define antes. Se você não definir, você definiu. Não. O nível de significância é o nível que você vai testar. Você tem um teste de Tucker, tem um teste de T, tem um teste de F, tem Anka, Sheffer, Monferroni, Scott Norton. Isso aí é de acordo com o número de tratamentos. O número de tratamentos, a variação do acaso, o número de repetições. Cada teste vai ter uma lógica matemática diferente do teste. É isso que diferencia os testes. Eles criaram lógica matemática. Estava vendo que tava alguns testes lá que eu depois, aí estava explicando que testes mais sensíveis, que são para, por exemplo, A, B e C, porque tem alguns testes que estão A, B juntos, e deixa Vamos lá. separado. Vamos voltar 2 passos aqui. Não é questão de ser teste mais sensível. Ah, São testes com lógicas diferentes. Certo? Um teste que só faz ou está num grupo ou está no outro, por exemplo, é o teste Scott Norton. A lógica matemática de construir um teste faz com que não seja possível matematicamente, pela construção do teste, um tratamento pertencer a 2 grupos. Na realidade, ele não é um teste de comparação de médias, ele é um teste de separação de grupos. Então, ele pega um grupo homogêneo, esse aqui é um grupo, aí vai pegando os outros e vai formando. Ele não vai comparando um tratamento com o outro, ele vai formando um grupo centrado. Inclusive, esse teste só é usado praticamente no Brasil. Outros testes, o teste Duncan, Tucker, por exemplo, ele vai comparando os tratamentos. Então, um tratamento pode não ser diferente de tratamentos pertencentes a mais de um grupo. E aí ele fica, lembra de um grupo, lembra do outro, lembra do terceiro. Mas são lógicas matemáticas diferentes no teste. Certo? Então eu vou dizer que quanto mais apertado, quanto menor for a chance de cometer um erro, melhor. Não necessariamente. O que quer dizer isso? Ter 1% de chance de estar errado não é necessariamente melhor do que ter 5% de chance de estar errado. Por quê? Porque vai ficar cada vez mais difícil de encontrar diferenças. Vamos pensar no melhoramento da cana. Nossos materiais genéticos são bons hoje. Nós temos materiais genéticos muito bons na cana-de-açúcar. Se eu só aceitar um material melhor, se tiver no máximo 1% de chance de não ser melhor, vai ser muito difícil de encontrar novos materiais. Então o ganho vai ser muito difícil. E dificilmente o material que eu vou recomendar hoje vai ser pior. Então estou deixando de ter ganho sem ter um ganho de segurança. Vamos admitir uma doença hipotética. E você está trabalhando com essa doença. A doença hipotética não, vamos pegar a Covid.
reduziam o tamanho do dano. E pesquisa prova assim. Para o tratamento, a gente precisava de mais segurança ou menos segurança? Para dizer que devia fazer uma coisa nova no tratamento, a gente só aceitaria com menos chance de dar errado ou com mais chance de dar errado? Menos chance. Porque já tinham coisas que reduziam muito o risco da doença. Então, para eu tirar essas coisas e dizer, olha, pode esquecer a doença, todo mundo cuidar da vida, sem máscara, sem isolamento. Tem que ser alguma coisa muito boa. Correto? Então tem que ter pouquíssima chance de dar errado. Mas para a vacina, tomar a vacina e continuar tomando as precauções. Se aceitava um risco um pouquinho maior, desde que não fizesse uma outra, dava para a gente aceitar um risco um pouquinho maior. O que a gente vai fazer, nível de significância que a gente vai adotar, é função de riscos e ganhos. Melhor significa que você vai cometer menos erros do tipo 1, mas vai cometer mais erros do tipo 2. Não tem como você reduzir simultaneamente o erro do tipo 1 e o do tipo 2, exceto melhorando o experimento. Se eu reduzir a variação da casa, aumentar o tamanho do experimento, eu reduzo os dois ao mesmo tempo. Mas para um determinado experimento, reduzir a chance do tipo 1 necessariamente aumenta a chance do tipo 2. Porque para reduzir o tipo 1, o que é que eu faço? Rejeito menos, anula. Se eu rejeito menos, anula, aumenta a chance de aceitar e rejeitar. Se eu rejeito menos, anula, significa que eu não aceito mais a alternativa. Então vai ter mais chance de eu não aceitar a alternativa quando eu deveria ter aceitado. Balanço. E aí nós temos que selecionar qual o teste de hipótese que nós vamos fazer. O que a gente quer saber? O que nós queremos saber para definir qual o teste que vai ser adequado? Qual é o tipo de variável que a gente vai estudar? É outra coisa que esse critério crucial. Alguns testes comuns. Vocês já fizeram aqui quadrado. Que, aliás, toda vez que eu olho quando eu chego nessa aula, eu vejo que eu tenho que corrigir isso aí. Que quadrado em português é QI. Esse aqui quadrado é em inglês. É o nome da letra grega, mas escrita em inglês. Vocês já fizeram o teste de quadrado. Em genética. Ervilha verde, ervilha amarela. Ou lisa e rugosa. Ou verde, lisa, rugosa. Verde, amarela, lisa, rugosa. Tudo de uma vez só. O que é que vocês fizeram? Professor de vocês mandou vocês fazer. Número de ervilha verde, cruzamento, número de ervilha amarela, qual foi a proporção, se aquela proporção é diferente de 3 para 1. F2. Ai, meu Deus. Cruza verde com amarela, dá tudo verde, cruza essas verdes, ela deve dar uma proporção de 3 para 1. Por sinal, Mendel tem uma forte suspeita que ele forjou dados. Tá? Os dados são bons demais para ser verdade. Os dados que aparecem. Pode ter sido também com lisa e rugosa, é a mesma lógica. Herança mendeliana simples. 2 heterozigotos vão dar um homozigoto, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo, que é o amarelo que vai aparecer. Vocês aplicaram o teste de quadrado. Agora, se alguém não soube contar o que é verde e amarelo, aí é outra história. Um zerinho, né, professor? Um zerinho. Um zerinho bom na prova. Se não contar 0 em 1, é. Aí tu não tem como ajudar, né? Contar verde e amarelo e errar a prova. Tá ok? É um teste que você usa para comparar proporções. Além disso aí, você pode utilizar, por exemplo, se você estiver querendo fazer um tratamento de sêmen para ver se consegue mais fêmeas. Se você está utilizando vaca para a produção de leite, você quer mais fêmeas do que machos. Então você pode
nascer mais fêmea do que deveria nascer normalmente. Ou, se você está querendo um animal para porte, ao contrário, você quer que nasça mais macho do que deveria nascer naturalmente. Certo? O TED Student. Os testes estatísticos costumam usar os nomes de quem criou. No caso, não era o nome dele não, mas era o pseudônimo que ele decidiu que ia usar. O nome do cara, os pais dele não batizaram ele como estudante. Nesse caso, você usa para comparar duas amostras, que podem ser, por exemplo, antes e depois de alguma coisa. Então, você tem duas amostras, você quer comparar aquelas duas amostras, você usa o teste T. Teste F. Você vai comparar a variação entre tratamentos com a variação do Otávio. Se a variação entre tratamentos for suficientemente maior, no caso, você indica que tem tratamento causando variação. Ou seja, os tratamentos não são todos iguais. E teste de comparação de médias. Você já sabe que tem algum tratamento diferente, porque o teste F mostrou isso. Só que tem mais do que dois tratamentos. Quem é diferente? O F diz que tem um tratamento diferente em um. Se você tem dois, correu, né? Maior é maior, menor é menor e corre para o abraço. Se você tiver três, um pode ser diferente de dois podem ser diferentes de um, esses dois podem ser diferentes e esse não ser diferente de ninguém, você não sabe. E aí, teste de comparação de médias. O Tucker é um caso típico desse aqui. O teste T. Dois tipos de teste, amostra pareada e não pareada. Amostra pareada. Você é Mendel, Mendel, está pegando os gênios para fazer experimento. Vai quebrar a perna de um para ver se o outro senta a outra. Não, ele pegava. Aquele médico da Segunda Guerra. Ele era ruim e era. Na verdade, os nazistas achavam muita coisa de extrasensorial, achavam que era muita coisa desse tipo. E até hoje se fala que o gênio é mais próximo do que o irmão. Vamos fazer isso aqui sentir dor para ver se aquele sente. Então, tem uma série de coisinhas desse tipo que eles faziam. Pega dois iguais e compara. Hoje em dia se faz pesquisa parecido com isso também, tá, gente? Só que é uma forma bem mais humana. Não. Pega, por exemplo, casos de gêmeos que são criados por famílias diferentes. Não é pega e coloca para duas famílias diferentes. É assim, né? Tem alguma coisa, pais que morreram, qualquer coisa que fizeram com que eles fossem criados por famílias diferentes. Usa isso para avaliar a diferença genética, que é igual aos dois gêmeos, com criação, que fica diferente. Então, tem vários trabalhos desse tipo. Há uma série de coisas, são trabalhos que trazem uma informação muito grande. Agora, o que a gente não faz, vai na maternidade, gênio, passa. Esse vai para aqui, aquele não. Sabe, não faz. Quer dizer. Eu te garanto que nenhuma comissão de ética vai aprovar isso. Eu te garanto isso. E nenhuma revista vai aceitar um estudo sem a comissão de ética aprovar. Então esse aí é o caso da amostra pareada. Tudo igual, menos alguma coisa. Por exemplo, pode ser o seu peso antes e depois do regime. Você continua no seu peso, toda a sua genética, toda a sua história de vida é a mesma. Então, a diferença entre o antes e depois do regime é o regime. E a amostra não pareada, que é um cenário que você tem mais diferença individual a cada. Ao invés de eu pegar a mesma pessoa, eu
pega um grupo de 100 pessoas, mais alguém na mesma faixa etária e tal, e bota metade para fazer uma coisa, metade para fazer outra. Vai ter uma série de outras diferenças além dessa coisa, mas tem um teste que a gente consegue avaliar se esse sistema de treino, se esse sistema de estudo traz um efeito ou não. Teste F. Eu vou comparar a variação, variação através da variância, entre os tratamentos com aquela devido ao acaso. Calculando a variância do tratamento, calcula a variância do acaso, e se for exatamente 1, quer dizer o quê? A variação dos tratamentos foi exatamente igual ao acaso. Se for menor que 1, variou menos devido ao tratamento do que devido ao acaso. Se for maior do que 1, o acaso causou variação. Ou melhor, o tratamento causou variação. Agora, será que causou variação suficiente para não considerar que é devido ao acaso? Se foi 1000, vai ficar em dúvida porque a variação 1000 vezes maior que o acaso é real. Mas se foi 2, aí é o que esse teste vai te dizer. Se essa diferença, se essa razão é grande o suficiente para ser pouco provável de acontecer devido ao acaso. Evidentemente, quanto maior for, cerca de 3 pontos. Quanto maior for, menos provável ser devido ao acaso. É muito mais provável eu abrir a porta e encontrar uma pessoa de 1,70 m do que de 1,80 m. De 1,80 m do que de 1,90 m, de 1,90 m do que de 2 metros de altura. E se eu abrir a porta e passar 5 pessoas com 1,90 m de altura, é que passou o time de basquete da gente. Se é que a Royal tem um time de basquete. Ok? Então, quanto mais extremo o valor, menos provável ele acontecer somente devido ao caso. Quanto maior for o valor de F, menos provável ele ser devido ao caso. O que o teste faz é dizer qual é a chance dele ser. Esse famoso PR maior que F. Ou seja, a chance de encontrar um F daquele tamanho somente devido ao caso. Se essa chance for de até 5%, vamos dizer assim, significativo, utilizando o critério normal de 5%. Se for maior do que 5%, significa que acontece mais do que 5% das vezes devido ao acaso e, portanto, não temos confiança de que não é devido ao acaso. Ok, gente? Se você for masoquista, você pode olhar a tabela. Qualquer livro que sabe que você vai conversar. É masoquista. Até o Excel te diz, e o também diz, tem que ver como é que escreve, mas diz qual é a chance daquele F de acontecer. O que é que nós temos aqui? Grau de liberdade de tratamentos, ou seja, o número de tratamentos menos 1, define a coluna, e a linha é o grau de liberdade do resíduo. Me dá um tratamento. Número. Me dá um número que tem ali. 10. Me dá uma linha que tem ali. 15. 10 e 15, 2,5. O que significa isso? Nesse experimento, com 11 tratamentos, 10 graus de liberdade de tratamento e 15 graus de liberdade do resíduo, um valor de 2,5 vai acontecer exatamente 5% das vezes, somente devido ao caso. Maior, menos provável. Então, se o seu valor for maior que 2,5, é menos provável do que 5%. E, portanto, é uma diferença que você vai admitir que é real. Se for menor que 2,5, é mais provável do que os 5% que você estava disposto a aceitar.
você encontrou como limite. Tá ok até aqui? Então, melhor que esse 2,5 ia ser maior a chance de erro desses 5%. Menor do que 2,5 seria, não é chance de erro, tem uma maior chance de acontecer no seu caso. Não é questão de erro. O seu foi 2. 2 é menor que 2,5. Quanto mais extremo, menos provável. Quanto menos extremo, mais provável. Se o limite era 2,5 para 5% e o seu foi menor, o seu valor é mais provável de acontecer somente devido ao acaso do que 5%. Agora, se fosse meio na relação desses 2,5. Se fosse só 0,5, cada vez mais provável de acontecer devido ao acaso. Certo? Se fosse 1, exatamente, era o mesmo valor que a variação do caso. Quanto menor for a diferença, mais provável é a diferença acontecer somente devido ao caso. Quanto maior for a diferença, menos provável de acontecer devido ao caso. Os valores mais extremos são mais raros devido ao caso. Tá ok até aqui? Não, então, maior o número, menos o acaso ele pode ser menor. Menos provável de ser devido ao caso. Quanto maior ele for. Agora, o que acontece? Veja que o tamanho do número também depende. Se você fizer um experimento com 2 tratamentos, 1 grau de liberdade para tratamento, e apenas 1 grau de liberdade no resíduo, seu F teria que ser de 161,4. A diferença de não ser devido ao caso. Está tão pouco que você não consegue ver. Tá? Por outro lado, se você tiver 51 tratamentos e 50 graus de resíduo, basta 1,6 para acontecer 5% das vezes. Então não é somente o tamanho do número, é o tamanho do número e o tamanho do experimento. Então, quanto maior a diferença, Mais fácil encontrar diferenças. Para uma determinada variação do acaso. sim, depende do experimento. Se você tiver um experimento muito grande, mas com muita variação do acaso, a variação do acaso não é o denominador do F. Então, se a variação do acaso começar a aumentar, Tem como dar um exemplo de cada um? não entendi. Um exemplo de experimento com maior variação do acaso e menor. Eu não estou com nenhum experimento aqui. Vamos pensar no experimento que você faça. Se eu fosse comparar hoje as capacidades de corrida de vocês, ia ter uma variação do acaso muito alta. Sabia? Então, variação do acaso tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla. Se eu botasse tudo no balaio de dados só, dois sistemas de corrida aqui, sem levar em consideração o histórico, sexo, altura, peso, que são coisas que afetam o desempenho de corrida, eu vou ter uma variação do acaso muito alta. Não, aí eu separo em grupos, vou colocar os homens separados das mulheres, porque estou falando de desempenho de corrida, não é desempenho acadêmico não. Tá? Antes que me engulam aqui, desempenho físico, porque tem uma diferença. Não é melhor ou pior, é diferença só. O pior ainda, vou dar o exemplo, vou passar para jogar basquete. Só jogar. Tem diferenças de altura aqui bem grandes, que decididamente afetam uma coisa. Vou jogar basquete, se eu colocar tudo no mesmo. Quero testar o efeito do tipo de tênis no desempenho do jogador de basquete. E aí coloco. Nós que estamos aqui na sala, só 2 tênis. E vamos ver a diferença que faz no jogo de basquete da gente. Sem levar em consideração a altura, idade, peso, forma física, coordenação motora.
Vai dar uma variação de uma casa brutal. Hã? Certo? Então, você faz um experimento na cavitação e na hora que vai colocar o som no pote, pega aqui eu boto areia, ali eu boto ermituíta, lá eu boto matossolo, aqui eu... sem levar em consideração, sem misturar direito, sem anular, sem fazer porcaria. Pode ter uma variação no caso. Ok? Então, para um experimento assim, a quantidade de repetição tem que ser muito maior. Você tem que, quando você tem muita variação no caso, você precisa aumentar a repetição. Para poder diminuir o peso da variação do acaso em relação às diferenças. Ou se você espera encontrar pequenas diferenças. Se eu estou comparando, por exemplo, raças de cachorro de porte médio, ou seja, se eu estou comparando pastor alemão com Doberman, com pastor belga, com Rottweiler, são todas mais ou menos do mesmo porte, como as diferenças são pequenas, eu preciso de muita repetição. Mas se eu estou querendo comparar São Bernardo com pastor alemão com piquinês, fui longe. Ressuscitei a raça de 30. 3 São Bernardo, 3 pastor alemão e 3 piquinês já morreu, eu já sei quem é quem. Certo? Porque são diferenças tão grandes que com qualquer coisa eu vejo. Normalmente nós não temos diferenças tão grandes assim. Porque inclusive não faria muito sentido eu fazer um experimento querendo comparar essas 3 raças. Eu não precisava fazer um experimento. Fez o teste F, encontrou que tem diferença. Só que você não acabou. Por quê? O F diz que tem um tratamento diferente do outro. Se você tem 2, morreu. Maior é maior, menor é menor, está resolvido. Se você tem 3, você não sabe. Aí você entra no teste de comparação de médias. Como é que eles funcionam? Eles calculam a menor diferença que tem pouca chance de ser devido ao acaso. Ou, a mesma coisa, a maior diferença que tem uma certa chance de acontecer devido ao acaso. A lógica é exatamente a mesma. E aí, eu vou comparar a diferença entre os tratamentos com esse valor. Se a diferença entre os tratamentos for maior do que esse valor, mais extremo, menos provável, portanto, menos provável de ser devido ao acaso. Se for menor, mais provável de ser devido ao acaso, portanto, eu não digo que eles são diferentes. Cada variante desse teste vai calcular essa diferença de uma forma diferente. Por isso que são testes diferentes. E existem 2 famílias básicas para eles. A família comparison mais, em que vai colocar essa diferença para cada comparação individual. Comparison é comparação deles. Então, o teste comparison mais vai dizer que é 5%. Cada diferença tem 5% de chance. Quando você vai fazendo mais diferenças, mais comparações, aqueles 5% vão começar a acumular. Então você tem uma chance maior de cometer um erro. Já o experiment wise é o contrário. Ele pega aqueles 5% e no conjunto das comparações tem 5%. Então cada comparação individual tem muito menos chance de você cometer um erro. Em compensação, a chance do tipo 2 aumenta. Então você fica mais difícil você encontrar diferenças com o teste experiment wise do que com o teste comparison wise. Um exemplo comparison wise é o teste Duncan. Um exemplo experiment wise é o teste TOEFL. E um exemplo prático do que acontece
é justamente aquele artigo que eu estava falando que eu fiz. Eu criei dados aleatórios usando o Excel. Não eram dados realmente aleatórios. O que significa que qualquer diferença encontrada era uma diferença, era um erro. E criei 5 mil conjuntos de dados, não lembro o que foi, um conjunto de dados grande. Usei o teste Duncan. Em todos os experimentos que eu fiz, ele encontrou diferenças. Apesar dos dados serem todos criados por ele. Então, a função aleatória do Excel. No teste de Tukey, que é um experiment basic, ele praticamente não encontrou diferença entre os tratamentos. Resultado: se eu pego um artigo com o Duncan como revisor, estou revisando o artigo e o cara usou o Duncan, depois de passar 5 minutos chamando os autores de bonitinhos e ordinários, aí eu vou escrever alguma coisa no estilo, vá para a escola e faço o teste de tudo. Mas tem gente que gosta do Duncan. Você vai entrar nessa fórmula aqui. O quê? A variância do acaso e o número de repetições. Calcular o delta. Aqui tem uma saída do site. Por um caminho engrenado do site. Vejam que ele é bonzinho nessa saída. E já colocou os A's, B's e C's para vocês. Quem tiver a mesma letra não é referente. Então, todo mundo que tem um A ali, no caso Aurélia, frango e bovino, não é diferente de si. Quem tem um B, não é diferente de si. Portanto, o bovino e o suíno não são diferentes. E quem tem duas letras, não é diferente de ninguém que tenha qualquer das duas letras. Ou seja, o bovino não é pior do que o Aurélia e frango, mas também não é melhor do que o suíno. Está fazendo sentido? E aí vai entrar uma frase no final: valores em uma mesma coluna seguida por letras idênticas não diferentes de si ao nível de 5% do teste de Tukey. Uma outra forma de apresentar é essa aqui. O que é que nós temos ali? O primeiro conjunto tem as médias. E códigos. Ali só tem as médias. Aí depois tem um segundo conjunto, tem a média de novo e códigos. 1, 2, 3. E embaixo tem uma matriz. Nesse caso, isso é o certo. O que é que está nessa matriz? Cada um daqueles valores é a chance da diferença entre aqueles dois tratamentos, linha e coluna, ter acontecido somente devido ao caso. Me dá um número de tratamento, por favor. 1 a 7. 5. 4. A diferença entre o 5 e o 4. Para quem não estiver conseguindo ver porque está mais atrás na sala, menor do que 0.0001. Ou seja, essa diferença entre os tratamentos 5 e 4, que foi entre o frango e o sem adubo, de 8.75 e 3.8, vai acontecer, devido ao acaso, menos do que uma em 10 mil vezes. Eu teria que ter esse experimento mais de 10 vezes para em uma encontrar uma diferença desse tamanho de uma casa. Ou seja, dá para você ter uma confiança muito boa, que não é devido ao acaso. O procedimento, você ordena os tratamentos e vai comparando de
de cima para baixo. Enquanto não encontrar diferença, você mantém a mesma letra. Na hora que você encontra a diferença, você volta, troca a letra e volta para comparar com o menor do que você estava. Você começou comparando com 7, comparou o 7 com 4, por aí vai, seguindo aquilo ali. Como eu sei que todo mundo já está ansioso para acabar a aula, eu não vou fazer o passo a passo aqui. Vocês têm que ter. Já perdi vocês mais ou menos meia hora atrás. A maioria. E aqui tem apresentações típicas disso, na forma de gráfico e na forma de tabela. E finalmente tem o que se chama de contraste ortogonal, que é uma forma de